paz de Jesus aos companheiros do Estado do Rio de Janeiro. Nós vamos conversar hoje um pouco sobre planejamento estratégico. Nossa primeira conversa começa no que é o planejamento estratégico. Vamos tentar desmistificar a figura do planejamento estratégico, que muitas vezes parece algo assim muito grandioso ou algo inacessível. Vamos então passando por alguns slides em que a gente vai conversar sobre o que é o planejamento estratégico. Bom, para começar, vamos entender o seguinte: o tempo todo a gente planeja, não só quando se monta um documento oficial de uma grande empresa, mesmo no lar, quando uma dona de casa está fazendo uma receita de um bolo ou uma receita de uma comida qualquer, ela precisa se planejar. E esse planejamento já começa pelos ingredientes que ela vai utilizar, pela receita que ela vai seguir, o modo como ela vai se conduzir. E desse planejamento vai sair o objetivo final, que é a comida, o lanche, o bolo, o que for preciso. Nas nossas roupas, quando nós nos vestimos, no vestuário, no dia a dia a gente planeja, só não percebe isso diretamente. Então a gente começa com a lembrança simples de que o planejamento está em nosso dia a dia, na nossa vida, no comum de nossas vidas. Também a gente pode dizer o seguinte, que além do planejamento, a estratégia também está no nosso dia a dia. Quando nós, por exemplo, vamos fazer uma dieta e precisamos ver os alimentos que nós podemos comer, aqueles alimentos que são mais acessíveis à transformação no nosso metabolismo para alcançarmos um peso final, que é o nosso objetivo, a gente elabora estratégias. Então, a estratégia também está no nosso dia a dia, é o como chegar, é prever obstáculos, ver alternativas, caminhos mais favoráveis. O problema, então, é chegar a uma definição. Podemos dizer, então, que o planejamento estratégico é um processo, é um sistema que se usa de instrumentos e metodologias para formular, estabelecer, registrar coisas, parâmetros, ferramentas, caminhos, que visa gerenciar, tomar decisões, controlar e definir relações. E nisso tudo a gente tem ações e projetos programados. Quando a gente monta um planejamento estratégico, embaixo dele nós vamos ter as ações e os projetos ligados a esse planejamento estratégico. Já que a gente já sabe mais ou menos o que é o planejamento estratégico, vamos ver como que a gente constrói um planejamento estratégico. Será que eu consigo? Será que eu preciso de grande conhecimento técnico para isso? Não, vai precisar de algum conhecimento técnico, mas não tão profundo quanto se pensa. Vamos olhar para a Casa Espírita, o fluxo de gestão da Casa Espírita. Nós trazemos essa figura que teve como fonte o professor César Reis, e ela nos mostra alguns setores da Casa Espírita, uma cadeia de valor da Casa Espírita, que passa desde uma cadeia de valor principal a uma cadeia de valor secundária, mostrando todo um fluxo de atividades, um fluxo de papéis, um fluxo em que faz andar a Casa Espírita, faz movimentar a Casa Espírita. Nós, nesse slide, também falamos sobre a diretoria colegiada. Lembrando que a Casa Espírita não obrigatoriamente tem que ter uma diretoria colegiada, mas a diretoria colegiada vai facilitar esse processo de gestão. E o planejamento estratégico também dá subsídios ao processo de gestão. Abaixo dessa figura aparece o PDCA, que é um método onde se planeja, controla, executa e faz ações corretivas para que essa gestão funcione bem. A gente vai entrar mais à frente falando mais especificamente do PDCA. Estamos olhando mais para aquela cadeia de valor, onde estão as principais atividades da Casa Espírita. A gente traz só mais um slide, onde a gente pendura algumas atividades. Entendendo, então, que o planejamento estratégico ele também pode ser desdobrado. Ele não é só da instituição como um todo, ele pode ser desdobrado também nas suas áreas, nos seus serviços, nas suas atividades menores. Isso é, na verdade, a partir da determinação de diretrizes, que se trata lá nos gestores, lá quando os gestores percebem a necessidade do planejamento, acordam com toda a instituição o modo de construí-lo, porque o planejamento estratégico não deve ser de cima para baixo, ele deve ser interagido com toda a instituição. E aí, ele então transforma esse planejamento, colocando ele em cada uma das áreas e atividades da Casa Espírita.
nós destacamos aí um olhar, né, uma lupa sobre a recepção, por exemplo. Então, pode ser um planejamento na recepção identificar as pessoas que chegam na casa espírita, por que chegam, para que chegam, como chegam. Essas ações tão importantes para especializar o trabalho da recepção, elas devem ser feitas com base num planejamento prévio que a gente propõe que seja feita pela instituição. Aí o ciclo do PDCA, que eu conversei com vocês, mais especificamente, que foi um ciclo de gestão, um instrumento de gestão trazido por Deming, um americano, lá no Japão da Segunda Guerra, pós-guerra, né? E nós vimos que deu certo, porque o Japão hoje é uma das potências da humanidade. E ele, naquele momento, as empresas precisavam soerguer dos fatores da guerra, das crises da guerra. E utilizaram, então, esse ciclo de atividades, esse ciclo de revisão de atividades, esse ciclo de planejamento, essa ferramenta de gestão para poder melhorarem, crescerem, se especializarem. Nós sugerimos também que isso seja feito na hora de planejar. Então, é feito um planejamento onde se define meta, métodos, depois que se está fazendo, no momento que está se executando aquelas atividades planejadas, nós observamos, vemos o que está acontecendo, vemos então depois se as metas e os resultados foram alcançados e, por fim, fazemos ações corretivas num ciclo virtuoso de crescimento da instituição. Nesse momento é bom lembrar o seguinte, às vezes a gente pensa assim, mas para que eu vou trazer um método que é utilizado em empresas para a instituição espírita? Bom, nós sabemos que o conhecimento nos é dado por Deus em vários ramos da ciência e nós devemos aproveitá-los até como ponto de evolução da humanidade. Então, nada nos impede de absorver o que foi bom, o que está acontecendo de bom nas empresas para colocar nas instituições, já que nós temos instituições que precisam, vivas, que precisam de condução, são sistemas que precisam de determinadas ações para acontecerem da melhor forma possível. Então, o planejamento vai ajudar aos resultados positivos da instituição espírita. É isso que nós entendemos. Vamos seguir um passo a passo para ver se a gente consegue minimamente fazer essa construção do planejamento? Então, a primeira coisa, nós temos que definir a missão, a visão e os valores da instituição. Saber a missão para que serve a instituição, o que ela quer, qual o seu objetivo, mais ou menos. A visão é onde ela quer chegar, o que ela precisa no futuro, onde ela precisa estar no futuro. E os valores são aqueles valores que permeiam a instituição. No caso da instituição espírita, valores morais, valores ligados à ética, à conduta. Isso muito importante nesse momento determinar. Fechado isso, parte-se para a análise da situação atual, interna e externa. A análise interna é ver o que está acontecendo, quais são as carências, como é que a instituição está andando, o que ela precisa, qual o setor mais problemático, qual o setor que tenha algum entrave que impeça o desenvolvimento da missão e alcançar a visão de futuro. E também a situação externa, o ambiente que ela está. A visão interna a gente normalmente vê analisando as forças e fraquezas. No caso da nossa instituição, ver o que é forte nela e conservar, e o que é problemático e tentar, então, direcionar ações de planejamento para consertá-la. No ambiente externo, eu acho que a doutrina espírita já não tem tanto problema, porque nós já temos um diferencial com relação às outras instituições. As nossas crenças já não são de comum, então a gente não tem que disputar nenhuma das pessoas que chegam na casa espírita com outra instituição. Então não há um problema com o ambiente externo, apenas muitos problemas no ambiente interno da instituição. Após isso, gerar e avaliar alternativas de estratégias. Então, eu já sei que preciso melhorar naquilo, é aquilo o meu problema, eu tenho um local para chegar, agora eu preciso elaborar estratégias para chegar lá. Várias alternativas para que eu possa escolher uma delas. Escolher essas estratégias, traduzir em objetivos, ações e projetos. Todos elaborados, por fim, num plano de ação, de como eu vou agir.
Essa figura das fases do plano está lá no Plano de Trabalho para o Movimento Espírita da Federação Espírita Brasileira, 2007-2012, e fala muito bem de onde a gente parte daquelas diretrizes iniciais, que são tratadas pela Casa Espírita como um todo, os objetivos, que são os objetivos estratégicos, né, a partir da instituição, e também as ações e projetos, que é o menor nível, que é onde a gente vai executar o planejamento. Aí nós temos um processo, né, que é o processo de planejamento, que começa nas diretrizes, passa pelos objetivos, que é a tradução das diretrizes, desloca-se num planejamento tático operacional, de médio e longo prazo, onde vão estar descritas ações. Depois a gente tem a fase de execução, e a fase de acompanhamento e controle, onde a gente tem as ações corretivas dentro daquele ciclo do PDCA que a gente conversou. Aqui, então, a gente tem essa primeira parte falando sobre o planejamento estratégico. Numa outra oportunidade, então, a gente se encontra para falar um pouquinho mais sobre planejamento. Muito obrigado pela paciência.